esse painel sou eu que vou, humildemente, tentar conduzir essa conversa. Então vamos lá, vamos direto aqui. Melissa Dominique Bianchi, por favor, no palco. Head de Comunicação Corporativa na Citrosuco, com 20 anos de experiência em comunicação corporativa, Melissa é uma jornalista apaixonada por construir reputações e liderar equipes inovadoras. Pós-graduada pela ECA, sua trajetória inclui passagens por empresas como Citrosuco, Votorantim Cimentos e Grupo SEB, onde se desenvolveu uma visão estratégica e inovadora para a comunicação, sempre com foco em resultados. Muitíssimo obrigado, Melissa, pela presença. Carolina Gancho de Almeida. Por favor, Carol. Valeu. Head de Comunicação Corporativa na Kimberly-Clark, com mais de 15 anos de experiência atuando em empresas multinacionais de diferentes setores, como CIA, Alcoa, Alumínio e Nielsen. Carolina acumula uma vasta experiência na área de comunicação em diversas áreas, como PR corporativo e de marca, comunicação interna, gerenciamento de crises, comunicação digital, entre outras. Formada em Relações Públicas pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo e com pós-graduação em Gestão de Comunicação Organizacional e Relações Públicas também pela Universidade de São Paulo. Carolina está há 6 anos e meio na Kimberly-Clark, tendo recentemente assumido como head na área de comunicação corporativa para todo o Brasil. Muitíssimo obrigado. Podem sentando, gente. Podem pegar no banquinho aí. Manuela Gambaro, para a gente fechar esse painel. Por favor, Manu. Gerente sênior de comunicação interna na Ingridion Latam, Estados Unidos e Canadá. Manuela Gambaro é graduada em Relações Públicas pela Faculdade Casper Libero e possui uma sólida trajetória na área de comunicação corporativa. Com experiência em grandes empresas, atuou em organizações como Avon, Sul América, British American Tobacco, Edelman. Atualmente ocupa o cargo de gerente sênior de comunicação interna da Ingridion Américas. Muito bem, gente, vamos lá. Vamos começar essa conversa, que é super desafiadora. Eu confesso que, antes de fazer o convite para vocês, a primeira pergunta que eu me fiz quando eu pensei em desenhar esse tema é comunicação interna estratégica, que já é uma grande interrogação nossa, em ambientes complexos. Será que alguém toparia falar, primeiro, né, entendendo a empresa que eu represento, é um ambiente complexo? E as 3 aceitaram no primeiro convite, e só por isso já demonstro minha gratidão para a gente falar desses temas que são tão difíceis. Mas o que eu quero trazer aqui como proposta para vocês entenderem, vamos expandir mais o que seriam esses ambientes complexos. A gente vai inverter. Ao invés de falar só de comunicação interna, a gente vai falar sobre como mudanças de dentro para fora estão modificando a forma de entregar valor quando a gente pensa em comunicação interna. Essa é a primeira base, tá? De dentro para fora. Não à toa, as 3 convidadas, elas representam empresas que são grandes e têm trocas internacionais. Portanto, tem muitos públicos internos e muitos setores, o que por si só são grandes desafios diários. Tudo bem? Além disso, também esse painel ele vai falar com os líderes, ou aquelas pessoas que desejam um dia ser líderes. Acho que todo mundo aqui, né? Então, é difícil a gente ver, eu não me recordo, assim, de um painel que tivesse uma temática muito voltada para a liderança. O que o líder pensa? O que o líder sente? Quem cuida do líder no meio de um ambiente tão difícil como o que a gente vivencia hoje, com tantas mudanças acontecendo o tempo todo? Não vai ser fácil, mas vai ser legal. Então, vamos lá. Então, para começar, eu queria que a Melissa, a Carol, a Manua, elas contassem um pouquinho sobre as suas empresas, para a gente entender quais seriam esses ambientes mega complexos que vocês atendem, falando um pouquinho, retratando um pouco dos principais públicos, como é que é a atuação aqui no Brasil e como é que vai a expansão para fora, inclusive, e um olhar em especial para a área de comunicação interna, né? Para quem vocês reportam, estrutura, só para que a gente consiga ter esse ponto de partida e a gente comece as nossas conversas. Pode ser? Quem começa? Pode ser, Melissa, você primeiro? Bom, a Citrosuco, eu já começo falando que é muito mais do que o caminhão da rodovia, né? Porque quando a gente fala em Citrosuco, todo mundo lembra do caminhão passando na rodovia. Mas ele é uma ponta, né, da onde a gente está.
É uma empresa de 27 fazendas, 4 indústrias, 3 Brasil, uma na Flórida, 7 países, 4 terminais portuários, sendo um no Brasil, 5.500 funcionários no mundo, chegando a 12 mil na safra. Então, quando a gente fala de ambiente complexo, a gente brinca. Eu falei, nossa, Zé, né? Vamos nos divertir aqui, porque, né, de complexidade a gente entende. Porque eu estou falando da colheita da laranja, de um funcionário que está lá na fazenda, numa equipe que chega de ônibus, rural, muitas vezes semi-analfabeto, ao corporativo, à indústria, ao empregado que está no escritório na China e não fala quase o inglês. Então, esse é o ambiente complexo. E o porto, né? Que aí também é um outro universo, né? A dinâmica de um porto é muito diferente da dinâmica da indústria, da agrícola e dos países. Esse é um ambiente complexo. É uma empresa de mais de 60 anos. A cada 5 copos de suco de laranja consumidos no mundo, 3 são da Citrosuco. Então, é um orgulho, assim, porque... E o orgulho é muito forte dentro da empresa por isso, porque alimento natural, alimento saudável, 100% provindo da terra, que vai muito além do suco, né? Hoje a gente fala de ingredientes naturais e alimentos. Então, tem essências para cosméticos, essência para panificação, essência para óleos essenciais, de fato, ração animal. Enfim, é um produto, quando a gente olha a questão sustentabilidade, a economia circular, dá um super orgulho de ser uma empresa brasileira, onde não sobra nada, sabe? Tudo é extremamente aproveitado e consumido, de fato. Essa é a Citrosuco. Legal. Ufa. Vamos comparar quem Já tem a achei vida até mais o meu difícil, fácil tá bom? agora, já Vamos nem é comparar tão aí, vamos complexo, ver. mas... Invocações. Boa tarde, estou representando a Kimberly Clark. E eu trouxe o kit para vocês conhecerem mais nas nossas marcas, porque a gente está falando de 4 marcas que provavelmente todos vocês conhecem, 2 eu tenho certeza que vocês conhecem, mas que talvez não façam o cara crachá, né, com a nossa marca mãe. Então, as 2 que vocês provavelmente conhecem, por favor, confirmem. Huggies, fraldas, obrigada, e íntimos de absorventes, como a plateia é majoritariamente feminina, desculpa, homens, eu não sei quem está no online, mas eu imagino que, sendo um evento de comunicação majoritariamente feminina, todo mundo conhece íntimos, e as outras 2 são marcas para incontinência urinária, Plenitude e Poise, que é a nossa marca mais recente, a gente lançou no ano passado. E para falar um pouco da complexidade da KC, e aí eu já vou ser um pouco mais íntima aqui de falar Kimberly Clark KC, porque a gente está num ambiente aqui que a gente entende esses nomes carinhosos, eu trouxe alguns números, né? Então, 44 mil é o número de colaboradores globalmente falando, 2.800 é o número de colaboradores da KC no Brasil, 153 anos é a idade da KC globalmente, 29 é a idade da KC no Brasil, e quando eu estava me preparando, eu falei, putz, tem que organizar 30 anos ano que vem. E ouvindo você falar, tem um número que eu gosto muito, que é 1/4. 1/4 da população mundial utiliza os produtos da KC diariamente. Então, a gente realmente, as nossas marcas chegam a muitos lares, a muitas pessoas, e isso é uma responsabilidade enorme, né? E o último número que eu quero deixar, porque o Zé pediu para a gente falar, é que é 3. É um número bem singelo, que é o tamanho da minha equipe, contando comigo, que também fala um pouco sobre essa complexidade, né? De como que a gente faz essa comunicação estratégica com 3 pessoas. Mas eu vou ser justa, eu vou falar da minha estagiária também, eu também tenho um temporário na equipe, eu estou falando aqui de headcount. A gente tem 3 contando comigo, tá? Obrigada, Zé. Obrigado, Carol. Manu, por favor. Bom, eu quero apresentar a Ingridium para vocês. A maioria não deve conhecer de nome, mas eu tenho certeza que a Ingridium está no dia a dia de vocês em vários produtos. A gente produz ingredientes que são essenciais em alimentos, bebidas, produtos de saúde e bem-estar. Então, a gente está na pasta de dente que você usou de manhã, a gente está no iogurte que você comeu, a gente está no papel também, né? Então, é uma empresa B2B, aí eu me identifiquei bastante com a Fernanda, né? A gente tem que explicar sempre o que é.
Então, uma empresa de 12 mil colaboradores no mundo. Aqui na América Latina, a gente tem 5 mil. E a gente tem fábrica, a gente tem escritório, a gente tem pessoal de laboratório, né, que é muito importante. E uma empresa muito focada em inovação, né? Eu sempre falo que a Ingridion, se a gente não inova no começo da cadeia, a inovação não chega no mercado, não chega para a gente, porque a gente possibilita o pão ser sem glúten para quem precisa e outros tipos, e as embalagens serem mais sustentáveis. Falando de equipe de comunicação, eu tenho 5 pessoas no meu time, porque eu cuido de Latam, dos 3 países de Latam, e cuido também de Estados Unidos. Então, tenho aí uma oportunidade de ter um time um pouquinho maior. Legal. Pessoal, não comentei antes, para vocês sentirem também essa questão dessas caracterizações que acontecem nessas empresas, mas a Supera atende essas empresas há bons anos, então tem muita segurança em fazer provocações aqui para a gente compartilhar, tá? Então é bom saber que vocês estão à frente de tamanho desafio e conseguindo chegar em resultados que são cada vez mais concretos. Vamos lá. A minha primeira questão que eu queria aqui trazer para vocês, e de novo com esse olhar de fora para dentro, tá? Dentro das nossas organizações, especialmente quais são as decisões dentro das áreas de comunicação. São muitas as transformações que nos impactam e nos mudam como indivíduos e sociedade. Ontem eu estava conversando com uma cliente, ela tem a intenção de fazer um diagnóstico de comunicação interna, e o diagnóstico, qualquer pesquisa, nada mais é do que um raio-x de um momento, né? E ela contou que o último que ela fez foi há 5 anos. E aí eu falei, Roberta, 5 anos atrás, deixa eu pensar aqui, acho que o mundo mudou pelo menos 2 vezes, né? Uma na pandemia, com todos os reflexos que a gente teve de mudanças comportamentais, e outra com essa chegada de inteligência artificial, dados, que a gente fica assim, meu Deus, né? Como eu vou me manter atualizado para conseguir me manter ativo, vivo na minha frente? Então, quando a gente pensa em mudanças, e a gente precisa ficar ali sendo um centro de incentivo para uma atuação mais forte, eu trago, com um olhar em especial, a questão da tecnologia. A gente costuma celebrar a chegada de tecnologia. Legal, né? Conseguimos esse recurso. Mas, na real, a tecnologia, de forma geral, ela abrevia os prazos. E eu não estou falando aqui só de redução de prazos da área de comunicação. Nós não somos os únicos privilegiados, só que não nesse sentido. A empresa como um todo precisa trabalhar com prazos menores. Isso pode requerer uma queda na qualidade do que se entrega ao final, produto ou serviço. Pode aumentar o número de acidentes de trabalho, afastamentos, enfim, isso tudo pode ser algo, na verdade, algo desafiador para todo mundo, tá? E outro, se a gente for ainda fazer essa reversão, né, como é que a gente consegue pensar nas pessoas, e nós somos reflexos da sociedade, a comunicação interna, os ambientes comunicacionais saudáveis, eles são reflexo da forma como a gente pensa e faz a nossa vida fora da organização. Como é que a gente faz? E aqui vai uma primeira pergunta de 1 milhão aí, tá? Como é que a gente faz para as nossas mensagens ganharem a atenção de pessoas que muitas vezes estão sem tempo? Alguém aqui tem tempo sobrando? Sem interesses naquilo que a gente faz. Tá fácil, Melissa, vai lá. Eu falei para o Zé, brinquei, a gente conversou, além de colocar a gente por último, né, que é muito amor, ele traz esse tipo de pergunta aí, que é super fácil, bobagem, né, gente? O que é isso? O mundo tá tão fácil para se comunicar. Mas, enfim, poxa, a gente realizou um diagnóstico há pouco tempo, né, Zé? E a gente discutiu bastante isso também. E veio muito o que as pessoas querem ouvir, né? O que elas querem no fim do dia é a questão da teoria do umbigo. Eu quero daquilo que me impacta, né? E normalmente não é o que a empresa quer falar, né? A gente trouxe, a gente quer falar da estratégia, o cara quer saber do benefício, a Fernanda trouxe isso, e é verdade. E aí eu acho que um bom casamento, né? Eu trago um pouco o que você quer ouvir, eu falo um pouco do que eu quero falar, porque eu preciso também que você saiba, né? A questão cultural, estratégico, planos, etc. Tal. Mas, assim, num mundo tão rápido,
né, e tão plural, né, numa dinâmica de uma sociedade onde a gente não tem tempo, de fato, eu acho que a nossa inteligência como líder de comunicação, como comunicadores de fato, é conectar com aquilo que já existe no mundo. Não dá para ir contra a maré, né? Eu brinco assim muito lá na Citrosuco. Gente, a gente tem que aprender como comunicador surfar mais ondas, porque não dá, né? A gente, então, assim, eu sei que a gente tem milhões de barreiras jurídicas, LGBT, parará, mas assim, sei lá, que nem é o WhatsApp que funciona nesse público, por exemplo, sei lá, da colheita, o cara não tá no e-mail, Não o dá cara pra não brigar. lê mural, o cara não tá na TV. Como que eu chego nesse cara? Uhum. É num DDS, é líder, né? Então, assim, da onde ele já obtém informação? É ali que eu tenho que ir. Então, eu acho que é uma leitura de cenários muito rápido, porque os cenários mudam também, né? E isso faz em ondas que já existem, sabe? Porque aí eu acho que a gente facilita também a nossa vida, né? A gente tem um monte de canal para administrar, tem um monte, todo mundo tem informação mais importante do dia, né? Todas as áreas querem achar que o comunicado dele é o mais importante. A gente tem a questão dos prazos, né, para ontem. E a gente não consegue, né? Eu falei, gente, a gente não consegue nem administrar as informações que a gente tem que dar. Imagina quem está recebendo essas informações, se consegue ler, não consegue. Então, eu acho que um pulo do gato também é a gente facilitar a vida das pessoas no fim do dia, sabe? A gente olha as pessoas, sei lá, a média liderança hoje está sofrendo, né, gente? Elas são de cima e para baixo. Ele não consegue, ele tem um papel extremamente importante de informar e não consegue fazer isso. Então, eu diria essas duas coisas, assim, como que a gente facilita a vida das pessoas e surfa em ondas que já existem e já estão no dia a dia, na dinâmica da rotina das pessoas. Para ajudar a gente, assim. Vamos lá, Carol. Adorei, concordo. Eu concordo totalmente. A gente tem falado disso também, acho que as coisas são muito, se encontram, né? Eu gosto que você falou, Melissa, de cruzar. A gente tem tentado fazer esse exercício, porque é sempre difícil, né? Cruzar entre o que a gente precisa que o colaborador saiba e aquilo que ele está dizendo para a gente que ele quer saber, ou que pode ser mais o interesse dele, digamos assim. Mas acho que tem um desafio grande e que a gente tem tentado fazer é simplificar. Simplificar canais. Então, assim, porque a gente fala, a gente depois faz um diagnóstico, fala, vamos lançar tal coisa. Eu falei, gente, calma. Vamos simplificar. É menos, né? Menos canais, menos texto, menos. E, ao mesmo tempo, aquilo que a gente fazer com um impacto grande, né? Nada que eu estou falando aqui, não é nada de novo aqui, né? Mas é o big and bold que eles falam. Mas não é, assim, não gosto de usar só frases feitas, mas é um pouco isso, assim, esse exercício de tentar fazer algumas ações que tenham um impacto grande. E a gente tem feito algumas gerando conexão também. Então, assim, claro, com o desafio de públicos muito diversos, é sempre difícil, a gente não tem essa complexidade neste nível, mas o que a gente tem feito, a gente tem reuniões de resultados mensais, e a gente sempre tinha o público das plantas, né, assistindo. Só que eles ficavam assistindo, eles entravam lá no link do Zoom e tal. E a gente tem feito uma coisa que parece boba, mas não é tão simples de executar do ponto de vista técnico e nem de agenda, porque a gente tem que insistir para acontecer, que é pinar todo mundo na tela, e daí tem um momento que todo mundo fala oi, todo mundo sente. Tem algumas ações interativas de quiz, de marca, que daí todo mundo... sorteou, fulano tá aí na sala. E a gente fez isso, sei lá, umas 2 ou 3 vezes, e o feedback que já está vindo é, nossa, isso faz a gente se sentir parte. Né? Então, parece bobo, mas essa conexão, né, aproveitar esses momentos para gerar conexão, é uma coisa que a gente tem feito também, junto com a simplificação, e a consistência, né? Então, assim, se eu preciso que a pessoa saiba, não adianta eu jogar uma vez lá na TV e vou achar que está tudo bem. Eu vou falar em todos os canais, daqui a 2 meses eu repito, eu vou aproveitar um outro fórum para conectar. Lembra isso que a gente falou lá no outro mês? Então, assim, não é receita de bolo, mas são coisas que a gente tem feito e que a gente tem percebido que funcionam. Eu acho que eu posso colaborar também com uma iniciativa que a Super ajudou a gente, principalmente para as fábricas, que foi a priorização dos conteúdos, porque é isso, tudo é importante, né? Para todo mundo, o tempo todo. E a gente fez uma divisão muito clara nos murais das fábricas, que é o que você precisa saber
e o que é legal que você saiba. Então, se a pessoa tem um tempinho, ela vai olhar lá no que ela precisa saber. E aí vai estar o benefício, vai estar as informações mais técnicas, parada de fábrica e etc. Mas, quando a gente vai para o outro, coisas que é legal que você saiba, aí a gente pode trabalhar um pouco mais outros conteúdos em conjunto com os líderes. Uma coisa que eu queria só trazer como reflexão, quando o Zé perguntou isso para a gente, eu falei, Jesus, né? Como que a gente responde isso? Porque nem a nossa atenção, né, gente? A gente está aqui num evento que a gente está interessado no tema e tudo mais, e é o celular pulando, é filho doente, é o que acontece. A nossa atenção está o tempo inteiro dividida. Nas minhas férias, eu li um livro que chama A Crise da Narração. E ele tem uma frase que eu gosto muito, que é: a gente está muito bem informado, mas completamente desorientado. E eu acredito muito nisso, porque a gente tem muita informação factual, dado, né? A gente olha no relógio, a gente sabe quanto que a gente andou, a gente sabe tudo da nossa vida. Mas a narrativa, né, que são essas histórias que sempre prenderam a gente, elas estão ficando de lado. E aí, quando elas ficam de lado, estão ficando de lado por quê? Também um pouco pela tecnologia, porque será que eu preciso me aprofundar tanto? Será que eu preciso perder tanto tempo vendo isso? Então, acho que esse é um desafio constante que a gente tem como comunicação, que é entender o quanto a gente está indo só para esse factual, né, e dando dado, dando número, dando o que os colaboradores querem, e o quanto a gente também tem um papel aí de falar, ó, aqui nesse momento você tem que ler um pouquinho mais, tem que prestar um pouquinho mais de atenção. Quando o CEO está falando, é o momento que a gente para e escuta, né? E falando isso até para outras gerações, porque a gente fala muito da geração Z, e a geração Z está uma geração que veio da pandemia. Eles começaram a trabalhar como estagiários dentro do Zoom com a tela fechada, né? Então, assim, acho que a gente, como comunicação, a gente também tem o papel de talvez ensinar um pouco, né? Como essa atenção tem que ser dividida. Falando com vocês, eu me lembrei aqui uma posição que acho que pode ilustrar um pouco do que a gente vivencia no dia a dia. Comigo acontece isso, talvez com algumas pessoas também. Quando eu tenho a possibilidade de participar de uma conferência, de um evento como esse de comunicação interna, tal, eu não sei o quanto vocês ficam confortáveis em estar de corpo e mente presentes aqui. As outras pessoas deixam? É a primeira dúvida, né? Vocês se permitem, de verdade, a estar aqui? Eu acho que às vezes eu me saboto. Acho que, além de pessoas me mandando WhatsApp aqui, e-mails, eu também não fico totalmente confortável. Isso é ruim, né? Acho que é sintoma do nosso tempo. E a gente esquece que isso aqui é trabalho. A gente esquece do básico. Isso aqui é trabalho, gente. A gente aprende. Porque senão a gente fica preso só na nossa vivência diária e a gente não consegue olhar o outro lado do muro para saber o que as pessoas estão fazendo. Essa é uma primeira colocação. A segunda, tentando amarrar com vocês, o que eu vejo também, e é legal a gente já ter passado por tantos temas que foram trabalhados aqui, e a gente pode fazer conexões a partir disso. Eu acho, com uma forte crença, de que nós precisamos mudar alguns conceitos quando a gente pensa em comunicação interna. Vamos pegar como exemplo os canais. Qual é o comportamento de vocês quanto a consumir informação? Eu vou dar como exemplo o que eu vivencio. Eu sou um grande consumidor de podcasts. No carro, eu fico muito tempo no carro, na academia. Eu não vejo TV aberta há mais há anos. Tá? Não estou falando se é certo ou errado, tá, gente? Estou dando exemplos. Que mais? Eu posso dizer com uma boa dose de certeza que eu sou impactado quando eu entro em redes sociais e eu odeio as propagandas que ficam lá no meio do que eu estou querendo ver, tá? Poderia seguir mais. Vamos lá. Se nós somos assim em sociedade, a gente tem que oferecer também canais diferentes para as pessoas que trabalham nas nossas organizações. E aqui é que vem a virada, a gente não pode mais ficar chateado porque ninguém lê o nosso mural. O mural funciona? Tem empresa que funciona até hoje, gente. Tem gente, não gosta de TV corporativa. Mas por que você não gosta da TV corporativa? No momento que eu estou almoçando, não quero olhar para o lado e ver. Ok, a gente tem que oferecer uma série de canais para que a gente consiga dar a possibilidade para que as pessoas façam as suas escolhas. Se nós trazemos temas que são relevantes, o que a empresa quer comunicar, o que as pessoas querem saber, a gente encontra ali num difícil ponto de equilíbrio para a gente conseguir entregar valor.
tá? Então, acho que aí a gente tem um pouco dessas possibilidades. Nunca vamos conseguir entregar uma resposta absoluta para vocês, mas talvez um pouco da mudança da forma como a gente pode pensar. Direto aqui para uma outra questão, e aqui essa provocação em relação a lideranças, falando com lideranças, ou pessoas que um dia querem ter um cargo de coordenação, gerência, diretoria em comunicação, enfim, quem está presencial ou online. O posicionamento do líder, o posicionamento da líder, é cada vez mais desafiador. Quanto mais o mundo se torna complexo, maiores são as pressões que recaem sobre as nossas atribuições. Além dos objetivos macro e micro que são impostos para a gente, nós precisamos gerir a nossa equipe, né? Se a equipe está cansada, a gente não pode ficar no mesmo nível de cansaço, porque senão a gente põe todo mundo para baixo, né? Distribuir papéis, ajudar no desenvolvimento profissional, manter as pessoas próximas, engajadas. Eu tenho 3 pessoas para atender 8.000 pessoas em comunicação. Beleza, vamos lá, né? A gente vai. Já foi citado aqui também, eu acredito, ao longo da minha carreira, eu já conversando com muitas empresas, todo mundo acha que não tem um formato, a quantidade de pessoas certas para a equipe. Então também não adianta a gente ficar chorando, né? Isso não vai mudar, não vai mudar. A gente batalha por uma outra posição, mas assim, sempre vai ser pouco, porque quanto mais comunicação se faz, mais comunicação a gente precisa fazer, então é um jogo perdido, a gente tem que entender o que é prioridade e o que a gente pode fazer com base no que é possível. Aí de lideranças para lideranças, talvez eu tenha que dividir essa pergunta em 2, tá? Mas vocês mandando recados para lideranças ou para quem quer ser um líder, tá? Quais são os desafios crescentes que vocês enxergam no mercado para quem detém uma posição de coordenação, gerência ou diretoria de comunicação? Uma boa, tá? A gente só vê, né? A gente tende a ouvir só palestra de sucesso. Estou falando assim, uma boa, assim, gente, humano, assim, lado humano, assim. Quais são os desafios crescentes, né? E por fim, quais são oportunidades? Para ninguém desanimar, né? Mudar de carreira, sair daqui falando, foi bom o diálogo, vou fazer engenharia agora, né? Então, assim, quais as oportunidades para novos posicionamentos por parte das lideranças no nosso segmento frente a todas essas pressões que recaem sobre a gente? Eu posso começar? Eu acho que a oportunidade e o desafio ela é o mesmo. Eu não sei vocês, mas a gente faz pesquisa de engajamento todo ano. E a gente faz uma pesquisa de comunicação interna também, que são separadas. E eu sempre brinco que, assim, o problema é a comunicação. A solução é a comunicação. E aí você olha... E aí, por exemplo, vem temas, né, e perguntas, respostas na pesquisa de operações, do tipo, o meu rádio não funciona para eu conversar com a outra área. E aí o meu time fica doido. Eles ficam assim, a gente se mata, a gente faz um monte de coisa... E isso não é comunicação interna, eu falo, sim, gente, é comunicação interna. Então, o que eu acho como para os líderes, hoje em dia, a importância da comunicação, ela está cada vez maior, e a necessidade cada vez maior. Isso é bom, porque gera exposição, acho que todas nós, a gente tem... a liderança ouvindo a gente tem posicionamentos dentro da empresa e que são respeitados e tudo mais, mas, por outro lado, acho que o desafio é não pegar tudo e cair na cilada de fazer tudo ao mesmo tempo agora, sem entender a maturidade, acho que foi a Fernanda que falou isso também, a maturidade do seu negócio. O canal do WhatsApp vai funcionar em alguns momentos, em outros vai funcionar o mural mesmo lá, ou o líder falando uma vez por mês. Então, acho que é entender o que você tem de momento na sua empresa e ser crítico mesmo, sabe? Eu sei que eu posso fazer tudo isso, o céu é o limite aqui, mas aonde eu quero colocar o meu esforço? Porque é isso, é tempo de equipe, né, que a gente tem que demandar. Eu estou só concordando aqui, a gente já tinha conversado um pouquinho antes, mas acho que os desafios são muito parecidos, né? Eu também, na mesma linha do onde está o desafio, também está a oportunidade, para mim o grande desafio da área de comunicação hoje é a gente conseguir ser estratégico ao mesmo tempo que o arroz com feijão está rodando bem, porque é isso. A TV tem que estar ligada, se deu pau, ela desligou, parará, então assim... E ao mesmo tempo com uma equipe pequena, né? E ao mesmo tempo dando foco e priorizando. Mas, no fim do dia, se a gente não estiver conectado com a estratégia do negócio, se a gente não for estratégico para os nossos pares, e aí eu não sei quem está num nível de diretoria ou não, mas com a alta liderança, esquece.
Assim, a gente pode ter a TV mais linda, a gente não vai conseguir estar sendo estratégico de verdade. Então, para mim, onde está o desafio, está a oportunidade, porque também não é fácil você ser estratégico, né? Não é fácil você estar próximo. Eu tenho até um privilégio, porque eu sento no board, então, né? Tá mais fácil, porque eu estou ali diariamente ouvindo, eu estou nas reuniões, eu participo do grupo, então eu consigo absorver muita coisa dali, fazer minhas conexões e direcionar o time, mas no fim do dia, também como que você pega essa oportunidade e fala, tá, agora como que eu converto isso em ação? E mostro que eu preciso continuar sentando aqui, porque eu sentar aqui faz a diferença, eu vou ser estratégica. E eu vou ajudar a área de vendas, eu vou ajudar a área de operações, eu vou ajudar a área de RH. Então, para mim é isso, sim. Eu concordo. Eu acho que a gente tem que colar na estratégia, né? A comunicação tem que trabalhar a favor da estratégia da empresa. Você vê qual é a estratégia da empresa, qual é o plano de 5 anos, qual é o plano de 10 anos, como que eu faço isso a favor disso? E tem que ir para o chão de fábrica ali, né? Mas tem que entender como que as pessoas estão se comportando e consumindo, porque também se a gente fica muito cabeça de escritório, não funciona, né? A gente tem que navegar, pôr o time para navegar nessas duas frentes. Tem que ser tangível, né? Não existe mais comunicação, né? Eu, como eu trabalhei na Cimentos muitos anos, e a Cimentos é uma empresa feita, a Votorantim Cimentos é uma empresa feita de engenheiros, eu aprendi a trabalhar com engenheiros. Então, assim, tem que trazer números, tem que trazer dados. Gente, assim, não dá. A gente só convence quando a gente traz resultados. E resultados, na cabeça das pessoas, muitas vezes, colocam lá um número bonito, né? 500 mil impactados, não sei quanto de engajamento, não sei quantas pessoas participaram, são números, e os números enchem os olhos, e a gente tem que trazer isso, a gente tem que ser inteligente o suficiente para amarrar os nossos resultados nisso. Mas tem uma outra coisa, que quando a gente fala de formação de líder, né, e a área de comunicação, eu acho que a gente nunca trabalhou tanto e nunca teve tão bem hoje como área, assim, porque a comunicação hoje é inevitável. Você pode falar, mas a inteligência artificial faz, mas tem alguém fazendo, né? Tem uma gestão de crise para gerenciar, tem uma mídia social lá, né? Foi fervendo. Então, assim, nunca a área de comunicação, eu acho que foi tão importante. E ninguém, meio que, todo mundo faz comunicação, mas ninguém sabe fazer comunicação. Na hora que o bicho pega, chama a área de comunicação lá. Chama a comunicação. Ou na hora que eu tenho que divulgar esse projeto, chama a comunicação. Nossa, a gente precisa tomar uma decisão aqui, vai comprar, chama a comunicação. Então, assim, a comunicação hoje, acho que ela tem ganhado espaço dentro das empresas cada vez mais. Eu acho que a gente deixa de ser um gerenciador de canal para ser estratégico mesmo, assim, porque hoje as empresas já enxergam, né, e o board e tal, de que qualquer momento pode dar ruim. Né? Porque a velocidade da informação hoje do WhatsApp, das mídias sociais, a gente nunca viveu o que a gente está vivendo hoje, né? E uma crise mal gerenciada, é dinheiro indo embora, né, para as empresas. Então, eu acho que a gente está bem, assim, muito trabalho, né, porque a nossa bandeja só foi ganhando coisas, né, mas eu acho que nenhuma empresa vive sem uma área de comunicação estruturada hoje. Assim, se vive, corre sérios riscos, né? Sim. Gente, eu lembro que há 13, 14 anos atrás, quando a Supera começou, a gente tinha que convencer diretores e presidentes da importância de investir em cultura organizacional. Sabe, não era uma coisa abstrata de humanas, né? Alguém falou isso também? Não é invenção de humanas, né? Missão, visão, valores. Nossa, a gente tinha que ir no letramento ali. Isso já passou. Então, a gente está em outros momentos, mas é isso, é uma persistência do que tem valor, de fato. Uma resposta bem rápida para a gente fechar essa questão agora, tá? Não sei se vocês já tiveram consciência, mas nós praticamente estamos no final do primeiro trimestre de 2025. Acabou os 3 primeiros meses. Parece que há 15 dias atrás a gente estava comemorando o Ano Novo, né? E Ano Novo a gente costuma fazer aquelas promessas, né? A gente dá aqueles itens, enfim. Assim, que cada uma decidiu uma coisa que vocês decidiram fazer em 25 como liderança de comunicação, assim, olha, para mim vai ser minha prioridade para 2025, é isso aqui. Quem começa? Uma só pode só entregar a resposta aqui. Assim. Eu posso começar? Não é tudo, tá, gente, que eu estou fazendo, mas uma coisa que a gente está querendo experimentar muito é a personalização de conteúdos para segmentação usando inteligência artificial e dados. A gente está no momento, a gente implantou um sistema globalmente, que ele agora está estabilizado dentro da nossa intranet,
E nesse momento agora acho que a gente pode começar a trabalhar em segmentação e esse é um dos meus goals de teste para esse ano. Legal. Vou fugir bem aqui, Pode ir, mas Carol. para mim está sendo investir no meu time. E apesar de ser um time pequeno, até por ser um time pequeno, eu preciso que todo mundo esteja comigo, tenha clareza do que a gente tem que fazer. É um time que passou por algumas transformações. Eu sou nova na função, então também isso diz muito. Mas é isso, assim, olhar para o meu time, para a gente se fortalecer, para a gente se alinhar, para a gente ter muita clareza do que a gente tem que fazer. A gente não chegou lá ainda não, viu, Zé? Inclusive, nosso team building é daqui a alguns dias, mas acho que tem sido onde eu tenho colocado muita da minha energia. E acho que vai permanecer por mais alguns meses ainda, até tudo tá rodando. Mas aí tem manutenção. A gente lá é o ano safra, então a gente está no final do ano, né, Zé? A gente daqui a pouco vai começar a falar do começo do ano, então eu não consigo nem falar do começo do ano, ainda eu tô terminando o ano lá. A gente vai até junho, assim, então imagina, eu tô na meta, né? Meta até junho vai ser entregue. O time, mas pensando nesse ano que está acabando agora, a gente está com um desafio de eficiência mesmo, sabe? É isso, talvez diminui canais que não funcionam, traz representatividade, precisa chegar a informação nas pessoas, se não é via canal, é via líder. Então, assim, desse entendimento de se a gente gera muita comunicação, essa comunicação está sendo eficiente? Não. Está chegando? Não. As pessoas estão absorvendo? Não. Então, a gente está trabalhando demais para quase zero resultado, é isso, assim, porque a gente também não tinha métrica, de novo, os dados, né? Então, é muito trabalho dedicado para pouca tangibilização, né? E para pouca eficiência, de fato, né? Se eu não consigo chegar e as pessoas não absorvem, o que eu estou fazendo aqui? Né? Então, esse foi o nosso foco, assim, esse ano. A gente está revisitando tudo, e talvez seja mais simples a mensagem, talvez seja mais curta, mas talvez ela chegue. Talvez seja uma frase no DDS, sabe, de segurança diário, mas vai chegar do que a TV. Então, é isso. Esse ano a gente está olhando muito para essa eficiência da comunicação interna lá. Legal, vamos lá. Então, comunicação interna estratégica em ambientes complexos. Vamos para uma outra questão. O termo comunicação interna estratégica, tá? Eu, particularmente, acho que a palavra estratégia, ou estratégico, enfim, foi muito desgastado ao longo do tempo. Prova disso é que eu vejo inúmeros briefings, inúmeras áreas, não necessariamente das empresas de vocês, mas também nas empresas de vocês, que pedem lá, olha, uma data temática, eu quero uma campanha interna estratégica para a data temática X. Ou um programa de segurança, né? Uma campanha de segurança, olha, eu quero uma campanha estratégica de segurança no trabalho e tal. Tudo é estratégia. Então, é por isso que eu digo que gastou, né? A gente tem compreensões diferentes. A compreensão vai ser diferente, que é minha é diferente de vocês, de todo mundo que está aqui. Também tem a ver com as culturas das empresas em que nós estamos. De repente, o presidente é um desses, né? O CEO fala, eu quero uma campanha estratégica. O que você quer? Eu quero comunicar que todo mundo vai ganhar o benefício X. Então, uma campanha informativa, não é uma campanha estratégica, enfim. Na compreensão de vocês, tá? Eu queria que vocês ajudassem a gente ter um ponto ali. O que é comunicação interna estratégica? De verdade. Onde que a gente pode colocar tempo, energia, valor, foco, é o que vai distinguir a gente. De repente, a gente ganha prêmio por isso, é uma coisa diferente. Para vocês, o que é comunicação interna estratégica e onde vocês veem oportunidade para que isso seja praticado nos ambientes complexos de vocês? Vocês não deram para mim. Posso começar? Vou largar essa. Eu acho que eu vou chover um pouquinho no molhado do que eu já falei também, mas acho que não tem como... Assim, a gente só é estratégico se a gente, de fato, está conectado com os objetivos do negócio. Né? E esses dias eu tive um one-on-one com o CEO do Brasil, e aí eu estava falando um pouco do volume de trabalho, mas no sentido não de reclamar, no sentido de, olha, estou organizando a casa aqui, fica comigo, não desiste. E aí ele falou assim, Carol, tem que estar conectado com a nossa casinha é nosso one pager de estratégia. E foi tão básico o que ele falou, eu falei, por que eu não fiz esse exercício? É besta, mas assim,
eu não tinha feito esse exercício desse jeito que ele tinha falado. De alguma forma, grande parte do que a gente estava fazendo estava conectado com a nossa casinha, mas não de uma maneira tão linear e tão simples. E daí, uma das coisas que a gente vai fazer agora é transformar o nosso relatório de resultados, porque é trimestral, e que vai sair agora em abril. Não comecei ainda, mas vai acontecer. Ele vai ser cruzando com a casinha. Então, eu vou pegar os pilares da casinha e vou falar o que a gente fez dentro de cada pilar da casinha para fazer isso para a comunicação interna. Para a externa é diferente um pouquinho, porque daí a gente está falando de reputação, de mitigação de crise e tal. Mas, para mim, ser estratégico é realmente acompanhar o negócio. E a gente fala uma coisa que também é besta, algumas empresas devem falar isso, mas besta no sentido de clichê, que tem as áreas que vendem e as que ajudam a vender. Eu me posiciono sempre na KC como uma área que ajuda a vender. É muito longe, às vezes, do meu negócio, mas eu preciso aproximar. Eu é que preciso fazer esse exercício de falar, tá longe, como que eu aproximo, né? E para isso eu preciso entender o que eles falam. Então, quando ele está falando de free cash flow, quando ele está falando de OP, quando ele está falando eu preciso entender. Eu preciso entender e eu preciso ouvir as dores deles para entrar e falar, putz, isso daqui eu tenho uma ação que pode endereçar. Então, a gente fez um plano de posicionamento para o nosso CEO. Eu cheguei ontem à noite da Bahia. Eu não sei quem estava de manhã aqui, ela foi embora. Agora ela falou que tem uma fábrica em Camaçari. Eu estava lá em Camaçari, perto de Salvador, na Bahia, e pousei ontem à noite porque a gente estava fazendo um evento. E a ideia, vou tentar ser rápida, tá? Mas a ideia era a gente fazer as nossas reuniões de resultados, que são sempre do escritório Berrini, fazer um pouco nas localidades. Para fazer uma agenda de aproximação do CEO com as fábricas, com os times operacionais também, mas não só para isso, porque eles estavam pedindo, né? Porque eles estavam falando que se sentiam, principalmente a fábrica da Bahia, que é a mais distante. E a gente falou, cara, ele vai estar um dia lá. Eu falei, ninguém põe mais nada nesse dia, eu vou pegar esse dia. Eu fiz almoço com a liderança, a gente fez um bate-papo, papo aberto, o nosso chama Joga Junto, tipo um café com o CEO. Isso daí. A gente botou EPI em todo mundo, fomos rodar a planta, fomos na área de recuperação de áreas degradadas que a gente tem. A gente gastou, graças a Deus, a gente aproveitou o dia inteiro do CEO. E no final do dia, estava todo mundo feliz. Os líderes estavam felizes porque eles falaram, a gente precisava estar mais aqui, a gente precisa fazer mais isso. O pessoal da fábrica estava sorrindo, que energia boa fazer a reunião daqui, porque no Zoom, o que acontece? Quem faz pelo Zoom? Na hora que todo mundo bate palma, ele faz a supressão de ruído. Então, as pessoas que estão em Camaçari, que estão em Suzano, nem escutam as palmas, só que eles escutaram porque eles estavam lá. E parece bobo, mas não é, porque eles sentiram a energia. Então, quando eu falo de ser estratégico, é um pouco disso. É um plano de posicionamento dele, de aproximação dele. Como que isso se conecta? As pessoas falaram, nossa, foi até mais fácil entender os resultados hoje. Para mim, foi o melhor feedback. Porque eles estavam ali. Gerou uma conexão, que no remoto, às vezes, é difícil de conseguir. Então, eu tenho trabalhado... Para mim, ser estratégico é isso. E agora eu estou pensando, como que eu conto que isso daí que eu fiz foi estratégico, né? Porque daí eu tenho que transformar em números. Eu concordo com você, Carol, e a gente anda de braço dado com o negócio e com a área de RH. Na Ingridion, comunicação interna fica dentro de RH. Então, assim, os nossos objetivos de cultura também são muito importantes. A gente fez uma priorização das narrativas nesse ano. Quais são as narrativas onde a gente vai fazer campanha regional, vai dar todo o apoio? Quais são as narrativas onde, área, eu vou te dar esse lindo template, todo o acesso e toda a consultoria que você quiser, mas você vai fazer? E quais são as coisas que a gente não vai fazer? E aí, a gente tem que ter a liderança muito junto com a gente para comprar a briga e o barulho em alguns momentos, do tipo, não, isso a gente não está fazendo mais, você pode fazer por você ou não, tem que parar. Comprar brigas, eu acho que brigas é uma boa, né, gente? Mas, assim, discutir e acho que desafiar o status quo, acho que vem muito, para mim, sobre comunicação estratégica. Por que a gente está fazendo assim desde sempre? Porque, não sei vocês, mas várias vezes... Não, mas sempre foi assim. Então, vamos pensar. E andar junto com o negócio, acho que também é uma das coisas importantes que eu vejo da comunicação, é traduzir, gente. Às vezes eu vou na reunião e aí eu escuto tudo que eles falam, aí eu falo para eles, eu falo... Tipo, se eu for contar para minha filha, eu vou contar assim, tá certo, tá certo. Aí eu volto para o meu time, e como eu simplifico, como eu tiro os estrangeirismos, todos os 1 milhão de acrônimos que a gente usa,
e transformam aquilo numa coisa mais fácil para a pessoa entender. Acho que a estratégia para mim passa muito pelo entendimento. O entendimento básico, assim, o nosso CFO mostrava e falava net sales e OI. Tipo, bacana. Aí você tem um monte de gente que fala assim, blá, 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 uísque sachê, sabe? Você já virou aquela propaganda? Tipo, não diz nada. A gente passou a falar, você quer falar net sales, não tem problema nenhum. Do lado, a gente colocou vendas líquidas, né? Aqui é o seu lucro. A gente começou a explicar coisas para as pessoas. Acho que aí também foi uma grande diferença para a comunicação passar a ser vista como estratégica. A gente é meio um tradutor interno. Muito legal, muito bacana. Acho que eu não preciso falar mais nada. Né? Assim, não vou falar da estratégia do negócio, que eu acho que é isso também. Eu acho que a comunicação só é estratégia quando ela entrega a estratégia do negócio, né? E acho que essa coisa do significado. Eu acho que a gente, uma vez, logo que eu entrei, eu ouvi o CEO da Citrosuco falando assim, quando eu tenho dúvida, tenho uma decisão de negócio, eu vou lá na nossa essência, leio o nosso propósito, nossos valores, tudo isso me ajuda. E eu falei, nossa, cara, que simples e que real isso, né? Então, quando a gente toma decisões ancoradas na estratégia, na essência, no propósito, nos valores, é muito difícil errar, porque a gente tem um argumento muito forte, que não foi a gente que decidiu, né? Então, a gente tem um encontro trimestral que a gente chama de diálogo de propósito, e a gente constrói a narrativa baseada nos comportamentos, porque os comportamentos são aquilo que eu quero que as pessoas tenham. E aí, quando a gente vai defender a roteiro, a gente fala, ó, a gente tem que entregar os comportamentos aqui. Não é isso que vocês definiram como comportamentos da empresa, não fui eu que defini. Eu só estou trazendo uma narrativa que traga significado por comportamento. Então, acho que a gente ancora em coisas que são muito profundas da empresa e que alguém decidiu, não fomos nós. Eu acho que a gente tem uma comunicação muito estratégica, com significado, e que dificilmente vai ser questionada, porque se você questiona isso, você questiona uma decisão que não foi nossa, né? Então, Posso só fazer um comentário, uma adição, na verdade? Outra coisa bem interessante, eu sempre digo para o meu time, assim, o não a gente já tem, né? Tipo, se eu pedir qualquer coisa, falar não, eu tô beleza, bora, vamos pro próximo. Mas uma das coisas que a gente vem conversando muito é porque a gente é uma empresa multinacional americana, então vem, por exemplo, teve toda uma reestruturação e uma visão nova. Todos os colaboradores precisam saber essa visão, em inglês. Aí quando você traduz, já, tá, beleza. E aí eu falei assim, gente, não é possível que o diretor tem que saber a mesma visão que o meu operador de fábrica. Não pode ser. E aí a gente começou numa discussão, porque a princípio, não, todo mundo tem que saber isso. Eu falei, não é. Isso aqui, para a fábrica, é isso aqui, é essa parte que eles precisam saber. Para a liderança, é outra parte. Então, também entender a priorização da mensagem, entender que nem toda mensagem é igual para todo mundo, né? E simplificar. Muito bom, gente. Esse negócio está piscando aqui já uns 2 minutos, assim, ó. Nosso tempo já está mais do que esgotado, e eu tenho certeza que, se a gente pudesse, a gente conseguiria, né, a gente conseguiria ter assunto aí para a noite inteira. Teve uma vez, gente, foi em 2023, a gente estava muito empolgado com o lançamento do Diálogos de Lideranças, que é um subgrupo também que a gente tem dessa iniciativa, e a gente fechou com exclusividade uma cervejaria em Pinheiros. Então, no andar, a gente fez 2h30 de trocas lá, de palestra e tudo mais, depois a gente desceu para a cervejaria e a gente fez um happy hour. É bom essas coisas assim, né? A gente não tem tempo de conversar, né? A gente não tem tempo para nada, a gente fica sempre correndo atrás de prazos cada vez mais curtos. Pessoal, eu peço que vocês fiquem só um pouquinho para depois a gente tirar as fotos. A gente precisa terminar, preciso liberar vocês para as casas de vocês, tá? Eu quero, em nome da Supera, agradecer pela paciência de vocês, pela vontade de estar com a gente, de abrir um dia inteiro para essas discussões. De novo, isso é só um começo, é uma parte aí de um ciclo que a gente inicia a partir de agora para 2025. Quem participar com a gente vai ter chances de muitos formatos diferentes, visitas técnicas que a gente tem feito em empresas. Se tem uma empresa aqui que fala assim, olha, eu consigo receber um grupo de 30 pessoas para a gente fazer uma caminhada e tal. Ano passado nós fizemos na Vibra Energia, fizemos na M. Dias Branco, que fica no Ceará. É legal a gente vivenciar ambientes que são diferentes do que o nosso. Então também só me dá um toque, quanto mais trocas, melhor. O meu sonho é que a gente vire tudo amigo, né? Amigo, todo mundo. É mais legal, porque vamos lá para Matão, Matão, verdade, conhecer também. as plantações. É muito legal. A experiência lá é boa. A fazenda de produção de laranja, né?
Tem uma sucuri lá, gente, numa das fazendas. Tem as E, lendas. sei lá, 5,5 metros, sei lá, e de vez em quando acho que os tem 9 cachorrinhos metros. lá da fazenda vão tomar água e a sucuri vai lá e pega e tal, dó. Imagina, gente, fazenda é um ambiente cheio de lenda, né? Mas tem umas reais. As lá, lendas tem são umas muito legais histórias. ali também.